A minha identidade de vampiro foi exposta. Estava prestes a fugir quando o meu colega de quarto Hunter me apontou uma arma. Sou um caçador canalizador. Queres ser atingido pela minha arma ou ser morto a tiro? Escolhe a tua, ok. Os meus soluços eram intermitentes, e o seu hálito quente pressionava-se contra mim. Mais uma vez, ou disparo sobre ti. Querida, qual escolhes? As minhas pupilas estavam embaciadas e o meu coração estava partido. Caramba, ele chama isto de canalização. 1. Na minha primeira noite disfarçado de vampiro na Academia Hunter, enfrentei um desafio sem precedentes. O meu colega de quarto tinha um cheiro incrível. Santiago tinha acabado de tomar banho e estava sem camisola. Não conseguia conter a sede, encarando-o atentamente. Corpo jovem, constituição musculada, veias sob os músculos. O meu pomo de Adão rolou. Que sede! Encontrou o meu olhar ardente e proferiu um desagradável TSK. Cobriu-se casualmente com a toalha e caminhou na minha direção com uma expressão carrancuda. A sua figura imponente encurralou-me. Mais perto, o cheiro do seu sangue tornou-se ainda mais sedutor. Era irritantemente doce. Não consegui evitar engolir novamente. O Santiago olhou para o meu pomo de Adão a rolar freneticamente. Está com fome. Abanei a cabeça. Mas o meu olhar não pôde deixar de se demorar no seu peito roliço. Mesmo que não conseguisse morder. Se eu o pudesse lamber. O meu corpo começou a aquecer com o pensamento. A minha respiração ficou mais pesada e os cantos dos meus olhos ficaram vermelhos. Os seus olhos frios examinaram-me, e ele falou lentamente. Está. As minhas pupilas contraíram-se e o meu coração pulou na garganta. Merda. Exposta no primeiro dia. Gosta de homens. Ele terminou o resto das suas palavras. Eu congelei. Os meus nervos tensos relaxaram instantaneamente. Entre ser visto como alguém que gosta de homens e ser exposto como um vampiro. Escolhi a primeira opção sem hesitações. Apalpei destemidamente o meu colega de quarto bonito e de aspecto agressivo e assobiei rudemente. Então consegues lamber-me. No segundo seguinte, estava espancado. Santiago agarrou-me o pescoço e prendeu-me à cama. Levantou o punho e bateu-me com força. A força era imensa. Fiz uma careta de dor. As pontas das orelhas dele estavam vermelhas enquanto emitia um aviso frio. Pervertido, se voltares a olhar para mim assim, eu vou cegar-te. 2. Mais tarde, vim a saber que Santiago era filho do líder da Academia Hunter. Suspirei. Eu tinha ofendido logo um jogador importante. Desde que o Santiago me chamou de pervertido que me encara com um olhar frio. É como se estivesse em guarda contra alguma coisa. Deixa-me nervoso todos os dias. Tenho medo de fazer algo que exponha a minha identidade. Eu levava-os sempre furtivamente para a casa de banho enquanto tomava banho. Nesse dia, esperei finalmente que o Santiago terminasse o banho. Mal podia esperar para pegar no leite liofilizado e numa toalha e ir para a casa de banho. Desembrulhei o embrulho e sussurrei. Cheira tão bem. 1 hora depois, todo o meu corpo de vampiro estava rosado por causa do vapor da casa de banho. Só depois de confirmar que não havia cheiro a sangue é que me atrevi a abrir a porta. Para minha surpresa, Santiago estava encostado à porta, com os olhos a fitarem-me com uma expressão opressiva. Mateo, tomas sempre banhos tão demorados e estás sempre a dizer que o cheiro é tão bom. Estás a fazer alguma coisa nas minhas costas. O meu coração disparou novamente. Caramba, porque é que ele me estava a espiar enquanto eu tomava banho? Será que sentia cheiro a sangue? Mas eu endureci o pescoço e disse, não. Mas sentia-me demasiado culpada para encará-lo. O meu rosto começou a ficar vermelho e quente de nervosismo. As suas orelhas coraram e ele xingou-me ferozmente. Pervertidozinho. Depois virou-se e foi embora. Fiquei perplexa. Mas, desde que não revelasse a minha identidade. Ele podia repreender-me o quanto quisesse. Mas não esperava que alguém batesse à porta enquanto fazia sexo na casa de banho. A voz fria de Santiago ecoou do lado de fora. Abra a porta, preciso de verificar. Eu estava a exibir o meu sangue liofilizado. 3. De tão nervosa que fiquei, quase me engasguei. Esforcei-me para cuspir o sangue liofilizado. Eu vi-o rolar pelo ralo. Droga. O meu jantar. Não havia tempo para lamentar. As pancadas na porta continuaram. Mateo, vou contar até 3. Se não abrires a porta, eu derrubo-a. 3. Abri a torneira rapidamente para tirar o cheiro. 2. O cheiro foi quase levado pela água, deixando apenas um ligeiro cheiro a peixe. 1. O segundo antes de Santiago fazer a sua jogada. Abri a porta e esbocei um sorriso forçado. O meu rosto ficou vermelho de nervosismo e a minha respiração estava acelerada. Implorei-lhe que não cheirasse nada. Mas o nariz de Santiago contraiu-se. Encarou-me com a testa franzida, o olhar virando-se para baixo.
Cobri rapidamente o meu corpo nu com a toalha. Perguntei cautelosamente, o que se passou? Os seus olhos escuros fixaram-se em mim. TSK, isto cheira mesmo horrível. O meu coração disparou e o meu rosto empalideceu. Droga. Será que vou ser apanhada a beber sangue às escondidas? No momento seguinte, vi a sua expressão brincalhona. És um pervertido. Fazes isso todas as noites na casa de banho onde acabei de tomar banho. Gostas assim tanto de mim? Eu. No meu estado trêmulo, ele virou-se e foi embora. Nessa noite, fiquei deitada na cama, sem conseguir dormir. Eu não tinha jantado esta noite. Eu estava com muita fome. O Santiago dormia à minha frente. Os vampiros têm uma excelente visão noturna. Aproveitando os seus olhos fechados durante o sono, olhei impunemente. Os seus braços poderosos, expostos pelas cobertas. E as veias pulsantes por baixo. A minha respiração estava pesada e o meu rosto corado de fome. O meu corpo começou a tremer. Eu estava com sede. Eu queria lambê-lo. Eu queria mordê-lo. Como se estivesse enfeitiçada, subi para a sua cama. Ele adormeceu, por isso lambi-o secretamente. Encarando o seu rosto adormecido, aproximei-me um pouco mais. Quando estava prestes a lamber-lhe o pescoço. Na escuridão, aqueles olhos abriram-se. Uma voz grave ecoou de cima. Seu pequeno pervertido, o que estás a tentar fazer? 4. Eu tinha sido descoberta. Tentei escapar, mas Santiago agarrou-me o pescoço e prendeu-me à cama. A voz grave estava perto do meu ouvido. Quem te deu coragem para ficares acordado até tão tarde e subires para a minha cama? Recuei imediatamente, estava enganado. Mas quanto mais nos aproximávamos, mais forte se tornava o cheiro de Santiago. O cheiro dele excitou-me, e fiquei completamente distraída. O som do sangue a correr nas minhas veias tornou-se cada vez mais atraente. Mais uma vez, o meu desejo dominou-me e lambi os lábios. Santiago, podes lamber-me. Murmurou um palavrão baixo, seu pervertidozinho. Depois ergueu o punho. Pensei que ele me ia bater, então agarrei a cabeça freneticamente. Mas a dor que eu imaginava não veio. Bateu com o punho na cama. Então, agarrou-me os ombros e empurrou-me para dentro do cobertor. Segurou-me com força, todo o meu corpo nas suas mãos. Uma voz grave e rouca ecoou acima de mim. Se disseres isso outra vez, dou-te uma sova. Agora vai dormir. O meu rosto pressionou os seus músculos, a minha boca salivando de ganância. Eu já não conseguia dormir. Incapaz de me conter por mais tempo, lambi-o. Cheirava tão bem. Com medo de acordar o Santiago, não me atrevi a morder. Simplesmente lambi os músculos do seu peito até ficarem molhados. Na escuridão da noite, as pálpebras de Santiago agitaram-se. Mas ele não os abriu. Naquela manhã, senti algo a pressionar-me. O meu rosto empalideceu quando pensei em algo. Eu tinha acabado de o lamber, então por que é que Santiago estava a segurar a lança de prata do caçador contra mim? E por que estava tão vigilante, colocando até uma arma debaixo das cobertas enquanto dormia? Os vampiros têm um medo instintivo da arma do caçador. Eu tremia. Afastei-me cuidadosamente da arma, saí da cama e suspirei profundamente. Foi tão difícil. Mais um dia havia passado. 5. A Academia Militar tem treino intenso todos os dias. Graças às minhas capacidades físicas vampíricas, consegui passar em todas elas com distinção. Exceto por enfrentar o sol. Sou o único vampiro mestiço que não tem medo do sol. Mas ainda sinto dor quando exposto ao sol. É o tipo de dor que parece que todo o meu corpo está a ser torrado e queimado pelas chamas. No pior dos casos, sentia como se as minhas orelhas, cauda e asas estivessem prestes a saltar para fora. Quando recebi a missão de disfarçado, tive dificuldade em recusar. Majestade, não tenho medo do sol, mas tenho medo da morte. Mas o homem no trono agarrou-me o pescoço, inexpressivo. Ah! Então, quer morrer agora ou disfarçar-se? O beliscão obrigou-me a ajoelhar, tossindo violentamente durante muito tempo. Vou, disfarçado. Soltou-me com um sorriso satisfeito. Então, cortou o dedo e colocou nos meus lábios. Não consegui evitar segurá-lo na boca, chupando-o. Bom rapaz, esta é uma recompensa. Vai e traga de volta o medicamento antivampiro desenvolvido na Academia Militar. O rei acariciou-me a cabeça. Como meio sangue, preciso de consumir sangue por sangue regularmente, caso contrário, transformar-me num monstro. O objetivo da Academia Militar de Caçadores é eliminar todos os meios-sangues. Se fosse exposto no ginásio, certamente morreria. Mas, naquele dia, fiquei demasiado tempo ao sol. A dor ardente invadiu-me em ondas. Durante o intervalo, Santiago olhou para o meu rosto pálido e ironizou, só estar em posição de sentido é assim. No segundo seguinte, desabei sobre ele. Ele enrijeceu, franzindo o sobrolho para mim. O que estás a fazer, seu pervertido? Estás a tentar enganar-me.
Eu tremia dolorosamente nos seus braços. Podes levar-me de volta para o dormitório? Estava tão calor. Eu queria ir para a sombra. O Santiago não se mexeu, apenas baixou a cabeça e olhou para mim. O sol continuava a bater impiedosamente. Estava escaldante. Era tão desconfortável que o meu eu vampírico estava prestes a emergir. Eu não queria revelar a minha identidade. Eu não queria morrer. Antes que as minhas orelhas saltassem para fora, agarrei as suas roupas com força, como se me estivesse a agarrar a uma tábua de salvação. Santiago, por favor. 6. O seu pomo de Adão rolou. Por fim, segurou-me a cintura e murmurou: TSK, és uma pirralhinha mimada. Durante todo o caminho, inclinei-me obedientemente nos seus braços. A estrutura alta de Santiago mal bloqueava o sol, que eu tanto detestava, e a sensação de ardor diminuiu consideravelmente. Carregou-me até à minha cama no dormitório. Eu estava quase queimada do sol. Sentia-me mole e impotente. Santiago franziu o sobrolho e colocou a mão na minha testa. Está tão quente, está a ter uma insolação. A palma da mão dele estava fria, e não pude deixar de esfregar. Santiago retirou a mão bruscamente, corando e murmurando: seu pervertidozinho, mesmo neste estado, ainda não te esqueces de me seduzir. As minhas pálpebras fecharam-se fracamente. Passado um bocado, senti algo frio na testa. Santiago levantou-me e encostou-me ao seu peito. Limpou-me a testa e o rosto com uma toalha. Um homem, e no entanto a sua pele é tão macia. Quando tocou na minha clavícula, os olhos de Santiago escureceram. Levou então a mão até ao meu colarinho e murmurou em voz baixa e rouca, como se estivesse a falar consigo mesmo. Estou apenas a refrescar-te fisicamente. Não penses muito. Senti os botões da minha camisa abrirem-se. A toalha pairava sobre o meu pescoço, peito e costas. O Santiago abraçou-me por trás, o seu hálito quente farfalhando atrás da minha orelha. Como pode a sua pele ser tão pálida? A sua cintura é tão fina, como frango cozido. Coma mais a partir de agora, ouviu. Porte-se bem. Pare de se esfregar em mim. A toalha era fria e confortável. Não pude deixar de pressionar a sua mão. Segurou-me os ombros e levou a água aos meus lábios. Beba. A minha consciência estava turva. Eu não queria água, queria sangue. Relutantemente, coloquei a língua de fora e lambi-a. O pomo de Adão de Santiago rolou, e a sua voz rouca. Não lamba. Beba tudo. 7. Depois disso, Santiago pareceu ter mudado. Passou de tímido a estar sempre perto de mim. Levava-me a comer e corria ao meu lado durante os treinos. Quando tínhamos missões de equipa, ele colocava o braço à volta dos meus ombros à força. Ele até dormia comigo. Protestei timidamente. Ergueu as pálpebras, os olhos escuros fixos em mim. Tenho medo que desmaies outra vez. Como teu colega de quarto, preciso de ficar de olho em ti. Ah! Na escuridão, encarei as veias do pescoço de Santiago e engoli em seco. Cheirava tão bem. A minha respiração acelerou novamente. O seu cheiro estava a deixar-me excitada novamente. Quando estava prestes a perder o controle, a voz de Santiago soou. Seu pervertidozinho, lambe-me se quiseres. Não me consegui conter mais e inclinei-me. Coloquei a língua de fora e lambi-a. O Santiago não me impediu. Mordi-lhe um pedaço de carne no pescoço, triturando-o delicadamente. Como um cão a lamber o seu osso favorito. Santiago mexeu-se. A sua mão grande pousou na minha nuca, vou bater-te se ousar deixar uma marca. Eu tremia sob o seu aperto. Obedientemente, suavizei a pressão, mas ainda assim deixou uma marca vermelha notável no seu pescoço. No dia seguinte, os meus colegas cadetes lançaram-me olhares subtis. Sob os olhares de tantos caçadores, enrijeci as costas. Droga! Por que razão todos estão a olhar para mim? No dormitório, Santiago começou a encarar-me ainda mais ferozmente. Mesmo quando eu tomava banho, ele segurava a porta fechada, a sua respiração assobiando contra o meu ouvido. Lavar tudo junto. Assustada, agarrei a comida liofilizada escondida na minha toalha, com o rosto corado e o coração acelerado. Será que os caçadores notaram algo invulgar da última vez, por isso estão a testar-me? Inseguro das suas intenções, respondi secamente. Esqueça. Uma gargalhada baixa de Santiago e lá de cima. Seu pervertidozinho, és tímido. Afobado, empurrei para fora. Depois de trancar a porta, suspirei de alívio. Puxei cuidadosamente o líquido liofilizado e mastiguei-o como se quisesse desabafar a minha frustração. Estar disfarçado e partilhar o dormitório com Santiago era incrivelmente estressante. 8. Depois de suportar durante algum tempo, finalmente consegui acesso ao laboratório interno. Dentro do laboratório, o médico explicava o medicamento que tinha em mãos. Este é o novo medicamento que desenvolvi para combater os híbridos. Estará equipado com ele na sua próxima missão.
Praticamente sustive a respiração, olhando-o fixamente. Este medicamento foi o motivo pelo qual o rei me enviou disfarçado. Tinha de encontrar uma maneira de trazer uma amostra. O médico empurrou os óculos. Assim que este medicamento for aberto, provocará um tumulto e uma aglomeração de híbridos num raio de 100 metros. Enquanto falava, rasgou o pacote. O meu coração disparou. Caramba, eu também sou um híbrido. Ao meu lado, o monstro híbrido na jaula estava realmente em frenesim e tumulto. Próximo. O médico continuou, mas não conseguia ouvir o resto das suas palavras com clareza. Com sede. Estou irritado. Quero sangue. Virei-me e atirei-me para os braços de Santiago, com o rosto a ficar vermelho. A minha respiração rápida atingiu a clavícula de Santiago. Segurou-me com força, ergueu uma sobrancelha e disse com um toque de provocação: pervertido, ainda estamos nas aulas. Porta-te bem. Lambo-te de volta no dormitório. Engoli em seco, encarando avidamente as veias do seu pescoço, os meus olhos a ficarem vermelhos incontrolavelmente. O olhar de Santiago cruzou-se com o meu e tornou-se imediatamente frio. No segundo seguinte, uma lança de prata foi pressionada contra a minha cintura. Sob o seu olhar perscrutador, as minhas presas estenderam-se lentamente. No momento em que a minha mente desapareceu, fechei os olhos em desespero. Eu tinha sido descoberto. Santiago dispararia. Eu morreria aqui. Mas no segundo seguinte, um casaco foi-me atirado para cima da cabeça. A voz grave de Santiago ecoou. Relatório: o meu colega de quarto não se sente bem. Estou a pedir para ser escoltado de volta para o dormitório. Durante todo o caminho, senti alguém a puxar-me as orelhas e a cauda. Todo o meu corpo ficou mole com o toque, e um som borbulejante escapou-me da garganta. A minha cabeça continuava a roçar no seu pescoço, sedenta por sangue. O Santiago abraçou-me e deu-me uma palmadinha no rabo com a palma da mão grande: porta-te bem. Finalmente, chegámos ao dormitório, presos atrás da porta. A inquietação dentro de mim fez-me querer atacá-lo. Cheirava tão bem que eu queria mordê-lo. Não consegui evitar pressionar-me contra ele. Santiago emitiu um som de TSK, apertando o polegar sobre as minhas presas, o seu focinho escuro apontado para mim. Eu estremeci. Os meus olhos, vermelhos de inquietação insatisfeita, fitavam-no fixamente. A mão de Santiago deslizou das suas presas, a sua grande palma agarrando o meu pescoço enquanto apertava com mais força. O que fazes tu, vampiro, aqui na Academia Militar Hunter? Procuras a morte. Estava tão estrangulada que não conseguia falar, apenas um gemido emanava da minha garganta. As lágrimas brotaram dos meus olhos, pingando no seu braço. Santiago afrouxou lentamente o aperto. Eu, ansiosamente, atirei os meus braços em volta do seu pescoço. Mas ele pressionou a sua lança de prata contra a minha testa, forçando a minha cabeça para trás. Se me morderes, eu mato-te. Os nossos olhos se encontraram. Olhei-me em suas pupilas. A sua expressão estava turva e os cantos dos olhos estavam vermelhos. Por que é que não me deixou morder? Senti-me um pouco irritada e magoada, sussurrando o seu nome. Santiago. O pomo dadão de Santiago rolou, e a sua voz era baixa. Não adianta agir como uma criança mimada. Qual é exatamente o seu propósito ao vir para a Academia Militar? Diga-me. A minha mente estava a falhar e eu não conseguia responder. Só conseguia debruçar-me avidamente sobre o seu pescoço, chamando pelo seu nome enquanto cheirava e lambia com impaciência. Eu queria mordê-lo com tanta força. Quando lhe lambi o pomo dadão, ouvi o Santiago ofegar. Ele encarou-me profundamente. Mateo, eu disse-te para declarares o teu propósito. Por que é que continuas a chamar pelo meu nome? Caramba, não é para mim, pois não. Continuei a murmurar o seu nome. Santiago. Santiago. Ele praguejou baixinho. No momento seguinte, agarrou-me a nuca e beijou-me. As suas presas cortaram o seu lábio. Sangue doce fluiu e eu lambi-o. Cheirava tão bem. Parecia um sonho. A minha cauda entrelaçou-se no seu braço, excitada. Não satisfeita. Eu queria mais. Chupei-lhe os lábios. Santiago bateu-me com força no rabo e murmurou. Chupe levemente. Gemi, mas agarrei-me a ele com ainda mais paixão. Empurrou-me, a sua voz grave e rouca perfurando os meus ouvidos. Vampirinha, és uma vagabunda. Santiago agarrou-me a cintura e pressionou com força. Fiquei atordoada com o beijo dele. 10. Quando acordei na minha cama do dormitório, já estava escuro. A minha cabeça girava. Só me lembrava de Santiago a olhar friamente para mim na sala de aula, com os olhos vermelhos, e a segurar uma arma na minha cintura. O resto da minha memória era um borrão. Eu ainda estava viva. O Santiago não me matou, nem me mandou para uma prisão para monstros. Uma fonte de calor pressionou as minhas costas. Congelei, e a arma prateada foi novamente pressionada contra a minha cintura. A voz de Santiago trespassou-me os ouvidos.
Não importa qual o seu propósito ao vir para a Academia Militar, irei monitorizá-lo pessoalmente a partir de agora. Se fizer qualquer movimento, mato-o, entendido? Engoli em seco, com medo que ele puxasse o gatilho, certo? O cano da arma afastou-se, substituído por um braço forte. Vai dormir agora. Não conseguia dormir, mas não ousava mexer-me. Nos dias que se seguiram, o Santiago observou-me ainda mais atentamente. Levou-me para comer, treinar e dormir. Ele até estava disposto a sugar o meu sangue. Só com uma condição. Santiago brincava com a lança de prata na mão, os olhos escuros fixos em mim, completamente faminto. Queres sangue? Beija-me. Os meus olhos ficaram vermelhos enquanto me entregava. Desde que o Santiago me beijasse bem, eu teria sangue para beber. O beijo em si também foi prazeroso. Não era o prazer de sugar sangue, mas algo indescritível. Enquanto nos beijávamos, Santiago assumiu o controle, prendendo-me contra a parede. Aproximou o pescoço dos meus lábios. Morda. Segurei-o impacientemente. A mão grande de Santiago acariciou-me a nuca, pervertido, ser gentil. Mesmo quando estava a tomar banho, ele forçava a entrada na casa de banho. Mostra-me qual é a diferença entre um vampiro e um humano normal. Na casa de banho apertada, desabotoei as minhas roupas enquanto ele instruía. Estás bem? Nós, vampiros, não temos o mesmo sentido de vergonha que os humanos. Mas, sob o seu olhar, senti-me desconfortável. Santiago inclinou-se para perto, com o hálito quente contra a minha orelha, e ordenou. Não chega, deixa-me tocar-te no rabo. Obedientemente, coloquei o meu rabo na sua palma. Agarrou a base da minha cauda e foi descendo lentamente até à ponta. Estremeci, esperando ver desgosto nos olhos de Santiago. Era o mesmo olhar que todos os caçadores me lançavam quando viam a minha verdadeira forma. Mas riu-se baixinho, pequena, pontiaguda, tão fofa. Curei. O meu coração disparou e a minha respiração ficou acelerada. Ultimamente, quando estou com o Santiago, não é apenas sede de sangue, mas algo mais que não consigo definir. Voltou a tocar nas minhas orelhas e presas. Quando estava tão fraco com o toque que mal me conseguia manter de pé. Os braços fortes de Santiago envolveram-me pela cintura e ele levantou a mão para encostar a minha cabeça ao seu pescoço. Porta-te bem, isso é uma recompensa. Os meus olhos ficaram vermelhos instantaneamente. Não consegui evitar mordê-lo delicadamente, sugando-o. Mesmo sendo eu quem estava a sugar o sangue, o Santiago estava ainda mais animado. A mão grande na minha cintura ficou mais quente. Eu estava tonto com o sangue dele. Santiago encarou-me, com os olhos embaciados, e riu-se baixinho, pedindo uma recompensa. Já chega, é a minha vez. O seu hálito quente atingiu a minha clavícula. Doeu, como uma pancada. Olhei para o teto da casa de banho, com os olhos embaciados e a respiração acelerada. Os humanos também gostam de morder vampiros. 12. Quando o rei me perguntou sobre o progresso da missão através do morcego, respondi com sinceridade. Receberá o mais recente medicamento deles na sua próxima missão, e eu trarei comigo. Muito bem. Dar-te-ei sangue quando voltar. Fiquei em silêncio. Ainda tenho um mês pela frente. Dentro desse mês, devo levar o medicamento de volta ao rei e trocá-lo por sangue. Caso contrário, tornarei-me um monstro completamente irracional. O rei respondeu com satisfação e perguntou, não foi exposto, pois não? Abanei a cabeça, culpado. Na verdade, fui exposto, mas não morri. Não só não morri, como me envolvi numa relação ambígua com o filho do líder dos caçadores. Finalmente cheguei à missão da Academia Militar. Na noite anterior à missão, o Santiago dormiu comigo ao colo, como de costume. Os meus olhos estavam vermelhos por causa do sangue dele. Ele ouviu o som gorgolejante na minha garganta e riu-se baixinho, chupa se quiseres. Enterrei o meu rosto habilmente na curva do seu pescoço. Lambi, mas não mordi. Esta deve ser a minha última oportunidade de beber o sangue de Santiago. Depois de obter a poção da missão, regressarei para me apresentar ao rei. Quando nos voltarmos a encontrar, o Santiago e eu seremos inimigos. Pensando nisso, senti um nó inexplicável no estômago. O sangue de Santiago é incrivelmente delicioso. E ele dar-me-á a qualquer preço. Há muito tempo que ninguém é tão gentil comigo. O meu pai odeia-me desde que nasci, chamando-me monstro mestiço. Só a minha mãe se preocupava comigo como uma criança. Mas quando eu tinha 5 anos, o meu pai perdeu o controle e sugou todo o sangue da sua amante. Segurou o corpo da minha mãe, olhou-me friamente e, por fim, encontrou o seu fim às mãos de um caçador. Mais tarde, o rei encontrou-me, quase a morrer de fome, num depósito de lixo. Tocou nas minhas presas com interesse e disse. Na verdade, há mestiços que não têm medo do sol. Interessante. Pensei que tinha encontrado uma alma gêmea. Mas quando voltei com ele, deparei-me com equipamento frio de laboratório. E foram usadas várias drogas em mim, o que foi doloroso. Mas cada vez que terminava, recompensava-me com o seu sangue. Já não precisava de me preocupar com a fome.
o rei segurou-me nos seus braços, apontando para os híbridos transformados em monstros. Mateo, não queres tornar-te um destes monstros, pois não? Sê bonzinho, e eu dar-te-ei o meu sangue regularmente. Forcei um sorriso no meio da dor, certo? Talvez tenham percebido que a minha característica não podia ser replicada. Após 2 anos de investigação, desistiram. Até agora, fui destacado para a Academia Militar como agente secreto. 13. Por que é que não me está a morder hoje? A voz de Santiago trouxe-me de volta das minhas memórias. Fiquei em silêncio por um longo momento, depois mostrei as minhas presas e mordi suavemente. Foi tão doce como sempre. Um pensamento repentino veio-me à mente, a lenda dos vampiros de que o sangue de um ente querido tem uma atração fatal por vampiros. Por exemplo, o sangue de uma mãe tem o de um pai. Eu não percebo de romance, só gosto do sangue de Santiago. Santiago tocou-me na parte de trás da cabeça, beba devagar. Abracei-o com mais força, com lágrimas nos olhos. Eu devia ter-me despedido direito. Se nos voltarmos a encontrar depois de amanhã, o Santiago pode disparar sobre mim. Antes de partirmos para a missão no dia seguinte, o Santiago colocou-me uma máscara respiratória. Fique perto de mim na missão mais tarde. Eu assenti. Depois de a poção ter sido libertada, os híbridos ao redor começaram a revoltar-se. Quando os monstros horríveis se lançaram sobre mim, fiquei momentaneamente atordoado. Um dia, tornarei-me um monstro como aquele. Quando eu já não for útil, o rei descartar-me sem hesitação. Defender-me sozinho, tornando-me uma dessas criaturas horríveis e irracionais. Uma bala por trás atingiu o coração do monstro. Uma fonte de calor pressionou as minhas costas, e Santiago sussurrou um aviso. Mateo, concentra-te. Voltei à realidade, saquei da minha lança de prata e disparei sobre o monstro atrás de Santiago. A missão estava concluída e limpei o sangue do monstro da cara. Escondi a poção secretamente. Santiago abanou o cabelo. TSK, o sangue do monstro tem um cheiro horrível. Virou-se então de lado e esperou por mim. Vá lá, pervertidozinho. Não mexi, apenas olhei para ele. Durante um longo momento, agarrei a poção com força, sussurrando inconscientemente. Santiago, eu também sou meio sangue. Se um dia me transformar num daqueles monstros. Ele enrijeceu. 14. Se me tornar um monstro. Continuei, por favor, mate-me você mesmo. O seu rosto escureceu ao ouvir isso. Aproximou-se de mim, inclinando-se, o seu belo rosto ampliado diante de mim. Os seus olhos escuros fixos em mim, o seu tom indiferente. Não se preocupe, quando chegar o dia, eu mato-o pessoalmente e devidamente. Até lá, nem pense em más intenções, monstrinho. A garganta apertou-se e desviei o olhar, culpada. Era tarde demais. Eu precisava de voltar para reportar. Eu ainda precisava do sangue do rei. Assim, encarei Santiago, as minhas pupilas a ficarem gradualmente vermelhas. A técnica de sedução do vampiro. Esta foi a primeira vez que eu usei num ser humano. Se eu sustentasse o seu olhar por mais de 3 segundos. Santiago perderia temporariamente a razão e obedeceria aos meus comandos. 1. 2. Antes que pudesse contar até 3, os meus olhos estavam tapados. A voz de Santiago rangia entre os dentes. Eu não sabia que o agente secreto que mencionaram eras tu, Mateo. Esqueceste que eu sou um caçador de ranguece. Estás a usar truques tão baixos comigo, seu desgraçado sem coração. Estás morto. Não funcionou. Suspirei de alívio e comecei a explicar. Santiago, eu. Antes que pudesse terminar, uma fragrância estranha exalou dos meus lábios. Perdi os sentidos. 15. Quando acordei, ligaduras pretas estavam atadas sobre os meus olhos. A minha visão estava escura como breu. Os meus pulsos e tornozelos estavam algemados, e as correntes tilintavam a cada movimento. Senti-me inquieto, Santiago. As ligaduras foram removidas dos meus olhos. Parecia uma cave, e eu estava amarrado à cama. Santiago estava diante de mim, mexendo numa poção, olhando-me sem expressão. A luz pálida brilhou sobre ele. A academia disse que é um vampiro híbrido a infiltrar-se nas nossas fileiras, visando uma poção recém-desenvolvida. Disseram-me para ficar de olho nele enquanto estiver em missão. Tu és o agente secreto, certo? As minhas pupilas dilataram. Já sabias que eu era. Ergueu-me o queixo, obrigando-me a olhar para ele. Eu também acabei de receber a notificação, e não pensei que fosses tu no início. Evitei o seu olhar. Porquê? Porque mais poderia eu? Pensei que estivesses no ginásio por minha causa. Estava a meio da frase quando as suas orelhas ficaram vermelhas. Soltou-me com um xingamento baixo. Então estás a planear deixar-me e nunca mais voltar depois de receberes a poção. Disseste que te transformarias num monstro e me deixarias matar-te. Planeias mesmo morrer sob a minha mira se nos encontrarmos novamente. A minha garganta contraiu-se e uma voz seca e rouca soou, sim.
Cerrou os dentes, a voz carregada de raiva. Então disseste que gostavas de homens antes e continuaste a dizer o meu nome, implorando para eu te lamber. Estavas a brincar. Sussurrei honestamente. Só tenho fome. O teu sangue é tão delicioso. Santiago encarou-me, cerrou os dentes e riu como se estivesse zangado. Ele atirou a poção para o chão. Num instante, o cheiro da droga encheu o quarto. Os meus olhos ficaram vermelhos incontrolavelmente. Uma inquietação surgiu das profundezas do meu coração, espalhando-se por todo o meu corpo. Sedento. Eu quero sangue. Santiago encarou-me, o seu corpo alto a pressionar-me. Mateo, andas a seduzir-me há tanto tempo. É tarde demais para ir embora agora. 16. O Santiago cortou o braço à minha frente, deixando uma marca sangrenta. Engoli em seco, tentando aproximar-me dele. Mas a corrente não era suficientemente longa. Tocou nas minhas presas, admirando a minha expressão carente. Quer sangue? Imploro. Inconscientemente, voltei a inclinar-me, bajulando-o. Santiago. Santiago pressionou-me o pescoço. As minhas presas perfuraram os seus lábios e eu chupei avidamente. Passado um tempo, a minha sanidade mental retornou. Lambi os lábios timidamente. O que é que quer em troca de me deixar ir? Uma lança de prata pressionada contra a minha têmpora. Santiago limpou o sangue do canto da minha boca e disse lentamente, faz uma escolha, pequeno vampiro. Sou um caçador guiado. Queres ser arrebatado pela minha arma ou ser morto a tiro? Escolhe, hein? O vampiro ficou chocado. Tinha uma escolha. Beijou-me, com os olhos escurecendo. Não queres morrer, pois não? Deixa-me ensinar-te algo mais prazeroso do que sugar sangue. Uma sensação estranha espalhou-se pelo meu corpo. Não era como querer sugar sangue. Esse desejo era ainda mais intenso. Era como saborear o sangue mais delicioso no centro do sol. Queimou todo o meu cérebro de vampiro até à loucura. Implorei-lhe, basta. Santiago lambeu as minhas presas e apertou-me contra o seu pescoço. Seu pervertido, morde-me-se doer. Choramingava intermitentemente, o hálito quente de Santiago contra a minha pele. O cano da arma desceu lentamente da minha testa. Mais uma vez eu disparo sobre ti, querido. Qual escolhes? As minhas pupilas perderam o foco e o meu coração partiu-se. Porra, o Santiago chama-lhe caçador guiado. 17. Fui mantido em cativeiro por Santiago durante 2 dias. Durante estes 2 dias, o Santiago não usou nenhuma poção em mim. Mas a inquietação dentro de mim não diminuiu. Um mês estava quase a passar. Eu precisava de sangue por sangue. Tinha de regressar ao rei o mais rápido possível. Implorei a Santiago, e ele tirou-me as algemas. Mas ainda não consegui encontrar uma saída. Observava-me atentamente, quase a cada passo do caminho. O porão parecia estar dentro da academia militar. Mesmo que escapasse, não conseguiria escapar ao cerco de caçadores lá dentro. Até aquele dia, os instrutores do ginásio invadiram a cave. O homem da liderança parecia um pouco com Santiago, embora com um comportamento mais maduro. Encarou-me, a sua voz brilhante com o poder opressivo de um superior, e perguntou friamente. Santiago, durante quanto tempo pretende esconder este monstro? Atrás dele, uma fila de canos pretos de armas apontava para mim. Estremeci instintivamente. O Santiago protegeu-me atrás de si. Pai, ele não é um monstro. Os meios-santos tornar-se-ão monstros mais cedo ou mais tarde. Ele não deveria estar vivo. Vou ficar de olho nele. Se isso acontecer, eu próprio o matarei. No impasse silencioso, o homem da liderança gesticulou. Como se estivesse prestes a disparar. Olhei para as costas de Santiago, cerrei os dentes e puxei a lança de prata das suas costas, apontando para a sua cabeça. Se não quer que a cabeça dele exploda, solte-me. Santiago olhou-me de soslaio e ergueu uma sobrancelha. Levantou as mãos lentamente e disse palavra por palavra. Estou a ser mantido refém por um monstro. Ajudem-me. O meu coração estava acelerado. Quando estávamos prestes a deixar a academia militar, voltei a colocar Santiago nos meus braços. Quando nos separamos, ele pareceu ter colocado algo no meu bolso. Uma voz grave chegou-me aos ouvidos. Espera por mim, pervertidozinho. Estremeci. Só quando estava completamente seguro é que me senti novamente vivo. Peguei no que Santiago me tinha dado, era um tubo de poção. 18. Depois de regressar para me apresentar, o rei deu-me o seu sangue. Muito bem, minha querida. Ajoelhei-me sob o trono. Ergueu-me o queixo, mas os seus olhos ficaram frios ao ver a marca na minha clavícula. O que é isto? É horrível. Beliscou-me o pescoço e lambeu a marca. Então, as suas presas mostraram-se e morderam. Doeu. Baixei a cabeça, sem ousar lutar. Acabou de chupar e lambeu com força. Uma marca profunda de mordida permaneceu na minha clavícula.
Não parou, as suas presas ainda se movendo para baixo. Estremeci. Majestade. O homem no trono parou por um momento e atirou-me para o centro do salão. O sangue de meio sangue é realmente intragável. Vá-se embora. Levantei-me e saí a correr. Após a minha missão secreta, recuperei o meu tempo livre. Logo, o rei e a Academia Enter fizeram um pacto. Os vampiros por sangue seriam responsáveis por proteger os meios-sangues rebeldes. Os caçadores não caçariam mais por sangues, a não ser que ameaçassem a segurança humana. Assim, fui enviado para o local mais remoto possível para proteger os monstros rebeldes meio-sangue. A vida continuou normalmente. Exceto quando dormia, já não havia aquele corpo quente atrás de mim. E aquela fragrância sedutora que quase me deixava tonta. Mais ninguém me chamou de pervertido. Ninguém me ofereceu o pescoço à boca. Um dia, enquanto guardava a prisão, outro vampiro ao meu lado perguntou curiosamente: como conseguiu infiltrar-se na academia militar sem ser descoberto? Isso deixou-me animado. Eu falo muito com ele. Passou de incrivelmente animado no início para ouvir calos no final. Olhou-me com uma expressão complicada. Irmão, quero ouvir algumas histórias de espionagem emocionantes. Ninguém se importa se tu e o teu colega de quarto estão num relacionamento, ok? Parei por momentos e respondi secamente: quem namoraria com ele? O vampiro curvou os lábios. Mas quão delicioso é o sangue do teu colega de quarto. É o suficiente para te excitar daquela maneira. Adorava experimentar se tiver a oportunidade. O meu rosto escureceu. Não tem permissão. A meio da nossa conversa, houve uma súbita e alta agitação do lado de fora da prisão. Um guarda correu, há um caçador de rangueça à porta da prisão, a correr como um louco, e não conseguimos detê-lo. O vampiro ao lado dele ficou atordoado e praguejou. Porque viria um caçador a este lugar esquecido por Deus? O guarda também ficou confuso, não sei. Ele disse que estava aqui para cobrar uma dívida. O vampiro ao seu lado ficou ainda mais confuso, qual dívida? Uma dívida de amor. 19. O meu rosto curou com um pensamento. Saí a correr e vi alguém que já não via há algum tempo, a brincar com uma lança de prata. Por perto, havia muitos guardas vampiros gravemente feridos. Ele abanou o cabelo. TSK, porque é que não tens ninguém capaz de lutar? Chama aqui o mais pervertido. Olhei para Santiago atentamente. Parecia ter ficado mais forte e, quando não sorria, parecia ainda mais feroz. As suas presas coçaram. Engoli em seco, ansiosa por vê-lo. Os nossos olhares se encontraram. Santiago riu-se baixinho: apanhei-te, seu pervertidozinho. Avançou contra mim, lança de prata na mão. Era tão rápido que não consegui reagir antes de ele estar à minha frente. O cano preto da arma apontou-me, as pupilas contraíram-se e encarei Santiago, perplexa. No segundo seguinte, desabou diante de mim. Santiago ficou ali, a olhar para mim com uma expressão de satisfação, a sua voz lânguida. Uau, caí. És tão poderoso. Agora sou teu prisioneiro. Eu. Os guardas vampiros, deitados e de pé à volta, todos à volta. Resisti à pressão e carreguei o Santiago de volta. Durante todo o caminho, senti um olhar ardente sobre mim. Por egoísmo, não o levei de volta para a prisão. O levei de volta para o meu dormitório. Assim que entrei, Santiago pressionou-me contra a porta. As suas mãos algemadas pressionaram o meu pescoço, todo o seu corpo me pressionava. Santiago beijou-me tão profundamente que os meus olhos ficaram vermelhos e a minha respiração acelerada. Ele riu-se e levou o pescoço à minha boca: morde-me se quiser, seu pervertido. Engoli em seco, as minhas presas perfurando a sua pele. O cheiro era tão bom. Enquanto sugava sangue, ouvi as algemas a serem desfeitas. Antes que pudesse reagir. No segundo seguinte, as minhas mãos estavam algemadas. Agarrou-me o pulso com uma mão e empurrou acima da minha cabeça, pressionando com força contra a porta. Com a outra mão, pressionou a minha cintura: tiveste saudades minhas. Inclinei a cabeça e lambi o canto da boca. Definitivamente, sinto falta do seu sangue. Santiago cerrou os dentes e pressionou. Seu desgraçado sem coração. Sabes quantas prisões de meio sangue vasculhei para encontrar um lugar tão maldito como o teu? Queres ver-te livre de mim depois de me usares? Continua a sonhar. A meio do caminho, não aguentei mais e tentei correr. Mas uma mão grande agarrou-me o tornozelo e puxou-me para trás. Apontando-me a sua lança, a voz rouca de Santiago chegou-me aos ouvidos. Mais 2 ou mais 3 vezes. A escolha é sua, hein? À noite, arrastei o meu corpo exausto para dormir no caixão. Santiago também se espremeu. O aroma convidativo preencheu o espaço confinado e estreito. Mais uma vez, babei furiosamente. O Santiago passou os braços à volta da minha cintura e acariciou-me com o focinho. Seu pervertido, morde-me se quiseres. Fim do artigo.